Então, voltamos aqui para a segunda parte da aula, onde vocês vão aprender sobre os materiais utilizados para a confecção da prótese dentária. As resinas acrílicas, vocês já viram um pouco, né, lá atrás sobre os materiais odontológicos. Ela tem vasta aplicação na indústria e especificamente na odontologia, na confecção de próteses totais, próteses parciais removíveis, dentes artificiais e moldeiras individuais. As resinas acrílicas, gente, elas são materiais que, quando manipulados, né, elas se tornam materiais plásticos que muitas das vezes é utilizado em outros tipos de outros outras confecções de produtos, né, que não é na odontologia, na prática odontológica, como aquelas vasilhinhas de plástico que vocês conhecem, alguns tipos de brinquedos, alguns objetos que são confeccionados em plástico, né? Mas lógico que tem ela modificada para utilizar exclusivamente na odontologia. Então, aí a confecção das próteses totais, das próteses parciais removíveis e as moldeiras individuais, que vocês já viram. Pode ser também utilizadas para a confecção dessas plaquinhas mio relaxante. O que é placa mio relaxante? É a plaquinha para ajudar no tratamento do bruxismo, né? Ela é utilizada para o paciente ou para utilizar durante a noite para poder não gerar o desgaste dos dentes, né, pelo ato do bruxismo. Dispositivos ortodônticos, no caso aquelas contenções móveis, de quem já usou o aparelho vai saber. Próteses provisórias, restaurações definitivas, como as inlays, as coroas totais, e pinos para moldagem de núcleo. As resinas acrílicas, ela é constituída pelos polímeros, né, que apresentam-se sob a forma de dois componentes, que é o pó e o líquido, e podem ser de dois tipos. A termopolimerizável, que após a manipulação do pó e do líquido, sua polimerização, no caso, o seu endurecimento, né, o processo de endurecimento, ela se dá pela sua imersão em água, em aquecimento lento por 2 horas e meia, ou seja, eu já passei para vocês o vídeo lá na aula de materiais odontológicos, que essas resinas acrílicas, ela é manipulada dentro desse potinho de vidro aqui, né? Dentro desse potinho aqui, que coloca o pó, que vem nesse potinho aqui, nesse formato, o líquido, que é o líquido específico de resina. É misturado aqui, manipulado, e ela tem várias fases lá, né? Fase elástica, a fase mais pegajosinha, e durante esse processo ela vai aquecendo, né? O processo de endurecimento, ela vai aquecendo da forma que a gente manipula ela ali, da forma que a gente quer que ela fique no final. Só que essa termopolimerizável, que é esse modelo aqui, que é esse produto aqui, ela, ao invés de a gente colocar nesse potinho, né, a gente manipula ela e coloca dentro de uma água para aquele processo de aquecimento demorar mais, né? Às vezes a gente quer moldar aquela resina que leva mais tempo, então é feita a sua imersão dentro da água. Já a autopolimerizável ou a quimicamente ativada, ela tem o seu processo de polimerização igual às outras resinas termopolimerizáveis, só que não tem a necessidade, né, em imersão em água. Basta apenas a mistura do pó e do líquido em um potinho de vidro com tampa, que é esse daqui. Eu não vou passar o processo para vocês, né, de como é manipulado, porque vocês já viram lá, só voltar na aula, quem não lembra, lá de materiais odontológicos. Os materiais também utilizados na confecção de próteses dentárias são as ceras, né? Vocês viram lá que a gente utiliza muita cera para fazer a confecção da mordida, registro de mordida do paciente, para poder fazer a montagem dos dentes, né? Para poder esculpir dente também. Então, são materiais orgânicos que se encontram em forma sólida à temperatura ambiente. São encontrados em forma de bastão ou em forma de lâmina, que são essas aqui.
Ela pode vir também num potinho desses que é para poder fazer escultura. E sua indicação tá para poder fazer confecção de coroas, pônticos, pastes de dentaduras parciais, padrões para dentaduras totais, moldagens em áreas desdentadas, procedimentos de preparos vários em trabalho de prótese, registro de mordida, uso protetor para aparelho ortodôntico, enfim. Tudo que é feito na prótese tem que ter o auxílio da cera, lógico que dependendo do tipo, né? Mas todas têm a fase que a gente utiliza a cera para estar auxiliando aí na confecção da prótese. Então, vamos para os gessos. Existem vários tipos de gesso, tá, gente, no mercado, mas geralmente tem alguns tipos que a gente mais utiliza, que é o gesso pedra, o tipo 3 ou tipo 4, que depende muito do tipo de prótese a ser confeccionada. Os gessos são utilizados para a confecção dos modelos após a realização das moldagens. São classificados por tipo, conforme a sua precisão. Então, o tipo 1, que é o gesso para moldagem, o tipo 2, gesso comum, o tipo 3, gesso pedra, e o tipo 4, gesso pedra de alta resistência, o mais duro. Como que é feita a manipulação dos gessos? A água e o gesso, eles devem ser medidos de acordo com a instrução do fabricante, tá? Ou seja, lá no pacotinho, na embalagem que vem o gesso, tem especificando como que deve ser manipulado. E o gesso deve ser colocado na água e nunca ao contrário. Então, dentro daquele potinho, a gente vai colocar a água, né, o tanto necessário, e depois o gesso por cima. Então, a fim de evitar as bolhas, antes de vazar o gesso nas moldagens, devemos utilizar o vibrador anti-bolhas. O que é esse vibrador anti-bolhas? É esse aparelhozinho aqui, que quando a gente liga ele, a gente coloca aqui aquela cubetinha de gesso, né, ou a moldagem, e vai colocando o gesso, e ele, quando a gente liga, ele começa a vibrar, que quando a gente coloca aqui em cima, o gesso ele vai liberando as bolinhas. Por quê? Porque durante a sua manipulação, né, é incorporado o ar, e essas bolhas de ar podem atrapalhar no processo de moldagem, né? Como eu já mostrei para vocês, que são defeitos ali que pode interferir na confecção da prótese. Então, como vocês podem ver aqui, primeiro a gente coloca a cubeta, né, para liberar o máximo de ar possível, e depois é colocado o gesso, a gente coloca o modelo lá, né, a moldeira em cima apoiado no vibrador, para poder a gente colocar o gesso. A gente vai colocando aos poucos, tá, gente? A dica é colocar aos poucos, para não ter o risco de colocar de uma vez e ficar bolha lá dentro, tá? E durante esse processo a gente vai passando o gesso pro molde, tem que estar em cima desse vibrador para poder remover o máximo de bolha de ar possível. Você só vai tirar depois, né, que cobrir todos os dentes e que não vê mais bolha saindo nesse processo de vibração. Porém, gente, infelizmente não é todo mundo, não é todo consultório, tá, que vai ter esse vibrador aí. Porque às vezes acaba sendo um gasto a mais, né, pro consultório. Então, a maioria, né, às vezes para poder fazer esse vazamento, vai colocando o gesso no molde e vai batendo ele contra uma bancada, né, para poder fazer com que o gesso se acomode na região dos dentes aí e também para poder remover as bolhas. Então, a manipulação do gesso tem a forma correta de fazer, que é, no caso, a relação água-pó, que em média o gesso comum é aproximadamente 45 a 50 ml de água para 100 gramas de gesso. O gesso pedra é aproximadamente de 30 a 35 ml para cada 100 gramas. E o gesso melhorado, né, gesso pedra, que é o tipo 4, aproximadamente de 20 a 25 ml para 100 gramas. Como que a gente vai saber isso? Tem um medidor lá específico, né, uma balancinha, ou então essas balanças de medir comida na cozinha mesmo. E essas pipetas de água aqui, onde a gente mede as ml, né? Só que também não é todo consultório que vai ter
essa balancinha aí para poder medir a proporção. Então, como alguns já devem ter visto, que o dentista ou auxiliar mesmo já coloca o gesso diretamente na cubeta um tanto lá e vai colocando a água aos poucos, de acordo conforme a necessidade. Mas o correto, lógico, é ter essa proporção correta para não ter erro na confecção lá do modelo de gesso. E as moldeiras, gente, tem vários tipos de moldeiras, cada uma com sua função, e elas são utilizadas para a realização de moldagens para a confecção de próteses fixas, pontes fixas e próteses totais, ou seja, todos os tipos de prótese. E as moldeiras elas podem ser de alumínio perfuradas ou de aço inox, ou também pode ser de plástico. E com relação ao tipo, podem ser totais, superiores, inferiores ou parciais. E com relação ao tamanho, elas podem ser para adultos ou infantil. Então, como vocês estão vendo aqui, são infinidades, né, modelos de prótese, modelos de moldeira. Esse aqui é o modelo plástico. Ele geralmente é mais utilizado para fazer confecção de prótese sobre implante, porque às vezes tem que perfurar essa moldeira na região que está o implante. Tem essas aqui, que são as moldeiras perfuradas, só que elas são mais rasas, porque elas são específicas para poder fazer confecção de prótese total. Como vocês podem ver aqui, ó, o modelo das inferiores é até o modelo, a forma, o formato de como fica lá a gengiva depois de perder os dentes. Já essas outras aqui, essa forma lisa e essa forma perfurada, elas são utilizadas para fazer moldagens de arcada total, né? Para poder fazer confecção de próteses, no caso próteses parciais, próteses fixas, até para poder fazer modelos para confeccionar a placa de clareamento. E tem nela lisa e a perfurada. E a numeração dela, gente, é de acordo que tá aqui no cabo, tá? E quanto menor o número, menor a moldeira, e quanto maior o número, é maior a moldeira. E tem essas moldeiras parciais aqui, que algumas elas giram esse cabinho, né, de acordo com o lado que vai ser moldado. Às vezes muito utilizado para fazer confecção de uma coroa unitária, no caso só uma coroa fixa. E eu trouxe aqui para vocês um videozinho para vocês verem como que deve ser feito o correto vazamento de gesso, para não ter nenhum erro.
Então, como vocês viram aí, tem uma balancinha específica, né, para poder estar medindo o gesso e a água, a proporção, né? E como vocês viram também, que eu não tinha mencionado, na hora de fazer a vazação de gesso, no modelo inferior, como ela é confeccionada de uma forma, né? Para poder não. Pra a língua não moldar a língua, que não é o nosso intuito, né? Mas na hora de vazar o gesso, fica esse vão aqui, para que não vaze o gesso, né? Não derrame. Pode confeccionar aquela língua, né, que a gente fala, no caso essa barreirazinha que a gente coloca aqui, ou com algodão molhado, ou então pode ser até aqueles papel de toalha, tá? Que vocês molham, faz uma bolinha e coloca nessa região aí para poder vazar o gesso normalmente, para poder criar uma base. Então, gente, na parte de prótese tá finalizada, tá? E na próxima aula a gente vai finalizar com a matéria de radiologia. E dúvidas vocês podem guardar e me procurar na aula presencial. Bons estudos!